Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje eu tenho o prazer de conversar com a Adriana Tsukino, que foi aprovada em 79º lugar, ou posição de número 79, para o cargo de analista tributário do concurso da Receita Federal do Brasil. Adriana, parabéns pela sua aprovação à Receita tão cobiçada, né? Parabéns, seja bem-vinda à nossa entrevista. Se apresente para nós, por favor. Né? Obrigada, meu nome é Adriana, eu tenho 39 anos, eu sou engenheira elétrica formada pela USP e atualmente eu estou morando aqui em Anápolis, Goiás. Muito bom, Adriana. De engenharia para a área fiscal, tributária. O que aconteceu? Como foi o início de tudo? Quero saber aí o início da sua É, trajetória no mundo dos concursos públicos. eu teve um tempo que eu morei no Japão, fiquei um tempo e eu voltei em 2020. E aí o Brasil estava, na verdade não só o Brasil, né, mas o mundo inteiro estava fechando. E aí eu fiquei pensando o que que eu ia fazer profissionalmente. E aí eu fiquei pensando tudo fechado, tentei algumas coisas, ou enviar currículo, ou empreender. E aí em 2021 eu vi que estava abrindo vagas de concurso, né? Aí eu pensei, né, falei até com a minha família e eles até apoiaram. Eles, na verdade, até sugeriram, por que que você não faz, né, não estuda para concurso? E aí eu pensei, eu falei assim, é para longo prazo, esse concurso é uma boa. E aí eu comecei a estudar, acho que quando saiu assim o Banco do Brasil em 2021, eu falei assim, vou ver aqui. Mas quando eu comecei a estudar assim para concurso mesmo, foi quando saiu o edital do TCU, porque eu nunca tinha estudado para concurso nenhum, nunca, nunca. Foi a primeira vez, foi em 2021, assim com o Banco do Brasil no início, mas assim pegando firme mesmo, foi com o TCU, com o concurso do TCU. Muito bacana, Adriana. Então você morava no exterior, voltou, né, procurando ali a sua adaptação e viu uma Isso. oportunidade nos concursos públicos, teve uma visão muito bacana. E você foi com estratégia desde o início ou não? Veio depois? Não, no início, assim, eu nem conhecia, eu não sou do mundo dos concursos, né? Então, eu acho que eu estava vendo alguma coisa na internet, eu vi o concurso do Banco do Brasil, eu falei assim, Banco do Brasil conhecido, né? Então, no início, eu peguei, assim, uma apostila da internet, aí eu fiz, assim, o concurso, mas, assim, quando saiu o edital do TCU, meu irmão, ele conhecia o estratégia, né? Ele já tinha ouvido falar, o pessoal falava muito bem. E ele falou assim, Adriana, por que que você não tenta o TCU? A gente te ajuda, né, a pagar aí a assinatura no estratégia e tal. E aí eu falei assim, tudo bem, né? A gente dividiu aqui, né, as despesas. E aí eu comecei a estudar aí, para o TCU ali, né? Eu acho que final de novembro de 2021, dezembro comecei a estudar com estratégia naquela época. E aí, quando eu fiz a prova, eu acho que do edital, que eu comecei a partir do edital, porque eu, assim, novamente, não, com o mundo de concurso eu não entendia nada, assim, nada, zerado, não sabia nada de direito constitucional, nada de direito administrativo, nunca, nunca tinha estudado nada. Aí eu comecei a partir ali de novembro e dezembro, quando eu fiz a prova do TCU, aí que eu falei assim, nossa, não, material, assim, do zero, do nada. Quando eu fiz a prova do TCU, eu não fiquei perdida nem nada, eu percebi que o material do estratégia era muito bom, porque em 4 meses, fazer um concurso, assim, bem concorrido no TCU, não ficar tão perdida, porque esse o primeiro concurso, assim, grande, TCU, assim, eu falei assim, quão perto eu vou chegar da nota de corte? Que aí eu ia ter uma média, se eu ia continuar ou ia desistir, né? E aí eu vi que eu tinha uma chance. Eu falei assim, poxa, acho que se eu pegar firme aqui, acho que uma hora vai, uma hora vai. E aí só te deu mais força, né, motivação e foco para você continuar estudando, que foi uma aprovação relativamente rápida, né, para passar aí na Receita com 2 anos de estudo, podemos dizer, 1 ano e meio Um ano e aproximadamente. meio, foi 2022, agora, né, que foi a prova da Receita, foi em março, né? Um ano e meio. Exato. Pois Então é. foi um resultado excelente, assim, né, para você sair do zero, para quem não era desse mundo, até conquistar uma vaga na É. Receita. Adriana, e uma pergunta, como que era a sua rotina de estudos, então? Como que você foi se adaptando e conseguindo encaixar os estudos no seu dia a dia? Então, como eu tinha voltado e não estava trabalhando, aí eu peguei realmente firme, foquei, aí era aquele intensivão mesmo.
Porque como eu comecei ali do TCU, como eu tinha só 4 meses, então aí eu fui bem, eu ficava muitas horas estudando, né? Porque era o tempo 4 meses, né? Eu queria dar o meu melhor nesse primeiro concurso. E aí, quando depois que passou o concurso, eu mantive mais, não tão intenso, né? Porque quando sai o edital, você acaba estudando mais. Mas eu diminui um pouco, mas eu continuei com um ritmo, assim, todos os dias estudando, assim, focando. Então, não tinha uma vida muito social. Acho que agora eu estou abrindo para socializar mais com a cabeça mais tranquila, assim, mas eu socializava bem menos, assim, quando assim minha mente ficava esgotada, né, porque chega uma hora que não dá para estudar muito, assim, não rende. Quando eu via que não rendia, aí eu parava, descansava, saía, aí depois eu retornava. Isso é muito importante, né? Também saber dar a pausa, aceitar essa pausa, porque a gente fica desculpando tanto, né? Que a gente vai até o Uhum, final, não quero, se sente culpado, mas não, é importante também essa pausa. uhum. E dentro da sua rotina, quais foram as ferramentas que você mais utilizava e melhor se adaptaram ao seu estilo? PDFs, videoaulas, trilha, Uhum. enfim, o que que você usou? No início, como eu não conhecia nada do estratégia, não conhecia professores, nenhum professor, então no início eu peguei o PDF, né, eu estudei só pelo PDF, ali no início mesmo do TCU. E aí eu percebi, uma das coisas que eu percebi, que bem, acho que perto da prova, né, os professores fazem as revisões, dão as dicas. Aí, próximo da prova, eu comecei a assistir as revisões que o Estratégia estava fazendo, os professores estavam fazendo. Aí eu percebi que os vídeos ajudaram muito, até para fazer a prova do TCU. Né, muitas, aquelas dicas, assim, de vésperas, assim, que a hora que eu fiz a prova, eu acertei muitas questões com as dicas de vésperas. E aí, depois do TCU, aí o que que eu pensei? Eu falei assim, eu preciso ver vídeos. Antes eu tinha estudado só pelos PDFs, mas eu acho que ficou faltando, assim, aquelas dicas do professor mesmo, que ele conhece a banca, sabe o que que a banca gosta. Então, e depois do TCU, eu comecei a estudar PDF e vídeo. Os que eu tinha mais dificuldade, eu assistia os vídeos, eu observava o que que o professor estava falando, qual que era o que a banca gostava, o que mais caía nas provas, quais que eram os focos, e aí eu comecei a mesclar um pouco do PDF e o que eu tinha mais dificuldade, eu assistia às videoaulas. E quais eram essas disciplinas que você tinha mais dificuldade? Direito constitucional, que eu nunca tinha visto na minha vida, porque ele tem várias jurisprudências, e aí eu ficava perdida, não sabia o que era, qual era a interpretação que estava no texto, ainda mais que a primeira que eu fiz ali, FGV, quando peguei FGV, eu fiquei assim, mas assim, até que eu acertei bem, assim, para o meu primeiro concurso ali, só que eu percebi que faltava um pouco mais de malícia, né, para resolver as questões. Então, eu comecei as videoaulas da professora Nelma, contabilidade, eu comecei a assistir desde o zero para entender o esquema, porque eu sou da área de exatas. No início, a contabilidade tem números, é área de exatas. E eu percebi que não era exatas. Então, eu precisei ir desde o início ali com o Silvio Sandi. Português, então, nem se fala, né, da FGV, eu tive que assistir, assim, o curso da Adriana, que ela fez, que é específico para a FGV. Antes dela fazer, eu já estava assistindo os vídeos, que eu percebi que eu precisava do português também, a malícia do português. Quando ela lançou o curso da FGV, aí eu comecei a assistir todos, porque realmente é um português diferente para concurso, aí eu falei assim, eu preciso pegar o jeito da banca. E aí eu comecei a assistir todos. Então, esses, assim, foram os principais, assim, que eu foquei mesmo, que eu tentei pegar o máximo de vídeos para entender como que funciona, como as bancas, aí depois que saiu que era FGV, né, da Receita, eu foquei para FGV, mas assim, como que funciona a mentalidade de quem está fazendo, né, o exercício para o concurso? Aí eu precisei. Aí os outros também eu assisti, mas assim, o que eu tinha mais facilidade de exatas, eu fiquei no PDF fazendo os exercícios e pegando as dicas, depois eu assisti menos, né, de matemática, estatística, eu assisti menos e foquei mais nessas áreas, né,
que eu tinha mais dificuldades e novas, como também direito tributário, etc., né? Mas, assim, essas três, assim, para mim, direito constitucional, contabilidade e português, esses, para mim, as que tiveram mais, assim, eu tive mais dificuldade, porque até de direito administrativo eu tive mais facilidade em relação a essas. Então, assim, eu conseguia pelo PDF, eu assisti um pouco das videoaulas de direito administrativo, mas essas três mesmo foram as mais difíceis. Adriana, e muito interessante porque a gente gosta de estudar aquilo que a gente tem facilidade, é muito mais prazeroso. Uhum. Só que no concurso é o contrário, você tem que ir na ferida, onde dói, É, isso aí. é aí que você vai ganhar os pontos, né? Então, você falou uma coisa muito legal, você estudou menos a matemática, que você tinha facilidade, e colocou mais energia e tempo naquelas que você tinha dificuldade. Muito Uhum. interessante e uma dica valiosíssima. Agora, Adri, como é que você fez a sua reta final? Que é aquela última semana que antecede o dia da prova, você adotou alguma estratégia, não sei, de memorização, ou nesse ponto você ainda estava adquirindo novos conhecimentos? Como que foi sua reta final? Na reta final eu lembro que teve aqueles simulados finais, né, que o Estratégia fez, eu foquei em fazer exercícios, não assim tão, num ritmo acelerado, muitos, mas aqueles exercícios finais, os simulados finais, eu assisti às revisões, né, para ver alguns pontos, às vezes, as dicas finais, para mim, depois da prova do TCU, que eu percebi que os professores acertavam muitas, assim, as questões que iriam cair na prova, eu fiquei, assim, prestando atenção no que os professores iam falar, as dicas que eles iam falar. Se eu tivesse alguma dúvida em algum detalhe, aí eu voltava lá, revisava algum ponto, alguma teoria, mas assim, eu foquei em fazer assim os exercícios finais, só para relembrar alguns pontos e as revisões. Então, o meu ritmo, assim, que antecedeu foi, assim, menor, assim, eu diminuí, porque realmente eu já estava bem cansada, quando chega, assim, vai chegando a prova, você está bem cansado, porque você dá aquele gás em muitas horas de estudo. Aí, quando foi chegando perto, eu fui diminuindo, vendo só assim uma revisão mais light, vendo os pontos principais, resolvendo uns exercícios, até a prova. Muito bom, Adriana. E estratégia de prova, você tem alguma? Começa pelas de maior facilidade, dificuldade, vai na ordem natural. O que que você faz na prova? Tá. Olha, toda hora eu falo da prova do TCU, porque para mim foi muito aprendizado aquela prova. Importante. Porque, como eu nunca tinha, né, feito, eu fui fazendo aquela prova do TCU e não deu tempo. Eu falei assim, nossa, tá acabando. Eu faltava tipo uma hora, acho, para acabar a prova e eu ainda faltava questão para fazer. E aí depois eu vi alguns vídeos, os professores dando dicas, novamente, dica de professor fazer, ó, faça as que você, né, vai fazendo, que você sabe, né, resolve. Se você leu duas vezes, ficou em dúvida, passa para a próxima. E então, assim, eu comecei a fazer, aí, como eu aprendi isso, né, depois da prova do TCU, para a receita, eu fui fazendo isso. Então, como eu tenho muita dificuldade em português, eu acho que não é só eu, mas, assim, a primeira que eu fiz, eu precisava de uma mente descansada, era de português. E eu percebi que, assim, todas de português eu não tinha certeza de nada, né? Mas depois, quando fez a correção, eu percebi que não foi só eu que tive essa dificuldade. Então, eu precisei de uma mente descansada para fazer essas de interpretação, que é de português. As que eu tinha mais facilidade, por exemplo, a parte de matemática, assim, de exatas, eu fui fazendo, porque eu vi que eu precisava, assim, pensar um pouco mais, eu já pulava. E aí, o que eu fiz? As que eu tinha mais dificuldade, com a mente descansada, eu resolvia primeiro. E as que eu já tinha mais facilidade, eu voltava. Muito boa também essa dica, né? Mente descansada é tudo. Tanto que estudar de manhã, muitos alunos falam que é bem melhor, né? Você acorda, já Uhum, estuda, tua mente absorveu e você já matou essa uhum. tarefa do dia. Agora, Dri, como que foi aí a sensação quando você viu o seu nome na lista de aprovados? O que que passou pela sua cabeça? Eu ainda, parece que ainda não caiu a ficha, assim, sabe? Eu tô, assim, tanto é que antes de sair o resultado, eu ainda tava estudando, assim, né, para os concursos que foram autorizados, aí tem bastante sendo autorizado.
Aí, esperando, assim, a nota da discursiva, a hora que eu vi, eu fiquei assim, mas eles não tinham colocado em ordem, né? Eu falei assim, mas agora eu não sei, né, qual que é a posição, etc. Aí vocês colocaram na ordem, na somaram, eu falei assim, bom, pela minha posição eu passei, né? Mas aí eu fico assim, não, ainda não caiu a ficha, assim, eu tô bem mais, assim, animada, tô rindo mais. Acho que um peso saiu assim das minhas costas, ainda mais que quando a gente não está trabalhando, ficou um tempo, né, desde 2020, assim, e aí parece que agora eu estou respirando melhor, até eu acho que o meu semblante está melhor agora, estou Mais sorrindo mais. aliviada. É só esperando só, então, chamar aí, né? Agora uma pergunta, você pretende aposentar a caneta ou vai continuar estudando? Voltou Hum. do Japão para ser concurseira, o que que acontece? Vai continuar ou não? Ó, eu sou vitalícia, né? Eu sou, assim, então, assim, Bom, eu acho que talvez por enquanto eu vou dar um tempo para descansar minha mente dos estudos, mas parar talvez não, né? A não princípio, sabe. é, eu ainda mais, eu assim, a minha personalidade, então assim, quando surgiu a oportunidade, né, da assinatura vitalícia, eu falei assim, eu tenho que fazer, aí é outra coisa, né, juntou ali a família, por enquanto eu não consigo pagar tudo, me ajuda aí, que eu não quero perder a oportunidade da assinatura vitalícia, né, porque nunca se sabe o dia da manhã, vai que não, né, surge uma oportunidade, ou quer trocar, não sei, né, nunca se sabe. E aí, assim, aposentar não pretendo, né? Mas a gente fica em observação do que tá aí pela frente, né? Nossa, muito bom, Adriana. A sua clareza também em aproveitar a assinatura vitalícia, porque é exatamente isso que você falou, né? Estar sempre atento aí. Bom, Adriana, eu quero te parabenizar, então, mais uma vez. Parabéns aí pela sua decisão de ter estudado. Olha só, agora você está aprovada, está aceita. E sai essas preocupações, né? Do mercado, do desemprego, tudo mais. Então, parabéns pela sua nova vida. Ah, obrigada. Bom, nós conversamos com a Adriana Tsukino, aprovada na posição de número 79 para o cargo de analista tributário da Receita Federal. Para você que nos acompanha até aqui, muito obrigada pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar no nosso canal. Tchau, tchau e até mais.